A malária é considerada uma das doenças mais disseminadas no mundo. O nome malária vem do italiano, que significa mau ar. Antigamente se acreditava que a doença vinha do mau ar emanado dos pântanos. Apesar de não se saber ao certo a origem da doença, acredita-se que essa tenha vindo da África, onde os povos são mais resistentes à malária. Seguindo essa teoria, os mosquitos vieram de carona nos famosos navios negreiros, que levavam os africanos para serem escravizados. Mas para entendermos um pouco como funciona o ciclo da malária, ninguém melhor para nos explicar do que o próprio mosquito Anopheles. Então vamos compreender um pouco como funciona a evolução do parasita dentro do organismo do mosquito? A primeira coisa que você tem que saber sobre mim é que eu adoro sangue. E foi assim que adquiri o parasita da malária. Acabei tomando sangue de um indivíduo que já estava contaminado. A partir daí apareceu no meu organismo gametócitos, em gametas femininos e masculinos. Se uniram e formaram o ocineto, que tem movimento, e atravessou a parede do meu estômago, dando origem ao ocisto. O ocisto tem uma cápsula dura, que foi rompida e liberou o esporozoito, que são formas alongadas e migraram para as minhas glândulas salivares. Assim, quando eu estava me alimentando, acabei passando a malária para vocês, seres humanos. Agora que sabemos como funciona o processo nos mosquitos, precisamos entender o ciclo da doença no ser humano. O parasita começa sua fase assexuada. Na primeira fase, uma única célula se divide, dando origem às outras formando os chamados criptozoítos, que também se separam formando os merozoítos. Estes últimos rompem os hepatócitos. Alguns são fagocitados, mas outros atingem a corrente sanguínea. O parasita se liga na hemácia por receptores da sua superfície. A hemácia sofre alterações e o parasita invade o interior da célula e se desenvolve internamente. Dentro do sangue, se transformam em trofozoítos, depois dão origem aos esquizontens, e novamente merozoítos que rompem as células e invadem as outras. Os trofozoítos que não se encontram em ambiente favorável se transformam em gametas para completarem seu ciclo dentro de um mosquito. A malária possui um período de incubação, onde a doença não apresenta sintomas no indivíduo. No entanto, após esse período de febre aguda e calafrios que começam a aparecer. Não é à toa que a Grécia Antiga comparava a doença à figura mitológica da Hidra do Lago Lerna, que era uma serpente com várias cabeças e quando uma delas eram cortadas apareciam mais duas. Essa comparação foi feita por conta desse período de latência e do aparecimento de sintomas muito fortes de uma forma repentina. Os principais sintomas da malária são cansaço, febre, dor de cabeça bem forte, sudorese intensa, fraqueza, insônia, dores musculares, transtornos digestivos e aumento do volume do baço. Em casos mais graves, crises convulsivas, desmaios causados pela anemia e pela diminuição da taxa de açúcar. A malária só é confirmada após o exame laboratorial. O diagnóstico da malária se baseia em um exame de sangue que permite detectar a presença do parasita e a gravidade da infecção. Alguns métodos de diagnóstico são Holgota, o padrão ouro para a identificação específica da doença. Essa técnica é importante porque permite a visualização de parasitas, identificação de espécies, determinação do estágio de desenvolvimento e quantificação de parasitas. Esfregaço de sangue. Tem a vantagem de facilitar a identificação da espécie. Imunoensaios e PCR, também conhecidos como teste rápido. Este é um método muito fácil de manuseio e, dependendo de seus resultados, pode ser aplicado em loco quando necessário, considerando seu custo-benefício. A PCR também é um teste amplamente utilizado em centros de referência para a malária. Tratamento específico. O tratamento da malária visa eliminar o parasita do sangue do indivíduo o mais rápido possível, e o tratamento deve ser iniciado de imediato com medicamentos antimaláricos por até 24 horas após a febre. É fundamental para prevenir complicações.
Se os testes não estiverem disponíveis nas primeiras 2 horas de atendimento, a terapia antimalárica deve ser administrada de acordo com o estado clínico e epidemiológico do paciente. Mas afinal, quais são as ações do enfermeiro perante a malária? Uma das principais ações efetivas do enfermeiro para o controle da malária começa na atenção básica à saúde, e nessa fase do sistema público é realizada a prevenção. Nesse sentido, o enfermeiro tem um papel fundamental no processo de orientação da população, principalmente para os povos que são moradores de regiões com maiores incidências. Na UBS, os enfermeiros devem auxiliar na identificação de suspeitos de malária, preencher ficha de notificação compulsória, completar a notificação encaminhada ao setor responsável, orientar o paciente quanto a necessidades de tratamento e prevenção, ficar sinais e sintomas da malária grave, referenciando o paciente quanto à necessidade de um serviço de maior complexidade, juntamente com a equipe médica. Outra situação que o enfermeiro deve se atentar é que em períodos gestacionais, as mulheres grávidas são mais vulneráveis e adquirem a doença com mais facilidade. E por isso, pode pôr em risco a vida do feto, causando abortos prematuros e baixo peso do bebê. Diante disso, o profissional deve orientar a população e principalmente as futuras mães da prevenção. Vale recordar que as áreas com maiores índices de malária são locais precários e rurais, onde a grande parte da população trabalha de forma braçal. Em locais abertos, o profissional de enfermagem deve entender essa realidade e adequar as suas orientações de cuidado.